Olá pessoal, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao canal do Justificação. Eu sou o pastor Paulo Correia e sou responsável pela missão justificaçãopelafé.com.br. Nós temos a missão de pregar e ensinar a doutrina da justificação, que é o coração do Evangelho, essa doutrina poderosa. E nós estamos muito felizes, porque pela graça de Deus estamos comemorando 14 anos de missão Justificação pela Fé. É pela graça de Deus que nós chegamos até aqui e estamos muito felizes. E para comemorar esses 14 anos, nós convidamos homens comprometidos com a palavra de Deus e com a doutrina da justificação pela fé para nos ajudar nessa nova série, uma série onde nós escolhemos textos selecionados de cada livro do Novo Testamento. Então serão 27 pregações, onde você verá a importância da doutrina da justificação pela fé e os seus benefícios direto da palavra de Deus, porque esta doutrina está presente em todo o Novo Testamento, de Mateus até Apocalipse. Então eu te convido a ouvir com fé a palavra de Deus, curta esses vídeos, compartilhe, dê um like, para que você possa nos ajudar a divulgar mais e mais a palavra de Deus. Também contamos com as suas contribuições e suas orações. Aguarde mais um pouco e a palavra de Deus vai já começar. Ouça com fé a palavra de Deus. Olá pessoal, convido vocês a abrir suas Bíblias em Atos capítulo 13, verso 39. Estamos na série de mensagens do JF, 14 anos, pregando e ensinando a doutrina da justificação pela fé. E hoje a mensagem está em Atos capítulo 13, verso 39. Se você não tiver a Bíblia Sagrada aí com você, ouça com fé a leitura da palavra de Deus. Diz assim a palavra. Atos 13, 39. Por meio dele, todo o que crê é justificado de todas as coisas das quais vocês não puderam ser justificados pela lei de Moisés. Amém. Vamos orar? Pai, eu te peço nessa hora que o Senhor perdoe os nossos pecados, que os nossos pecados não impeçam, Senhor, da tua mensagem chegar até os corações daqueles que nos ouvem. É o que eu te peço, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Queridos, Paulo estava pregando aqui para um grande público, e no meio desse público havia muitos fariseus, judeus que eram bem, como se pode dizer, bem rígidos na doutrina. Eles eram legalistas. Eles pregavam uma coisa, mas não viviam, mas faziam questão de dizer que estavam cumprindo a lei de Deus. Só que eles estavam cometendo um grande erro, porque o cumprimento da lei não justifica ninguém e não salva ninguém. Será porque a lei é falha? Não. A lei de Deus ela é perfeita, como diz Salmo 19, verso 7. Porém, ela não pode justificar o crente diante de Deus. A prática da lei de Deus não pode nos tornar, ou melhor, não pode nos declarar dignos de estarmos diante de Deus. A lei de Deus não tem esse poder. Não que ela seja imperfeita ou falha, não, ela é perfeita. Mas nós somos pecadores, por isso somos incapazes de não quebrar a lei de Deus, como diz em Romanos 7, verso 12 e 13. A nossa justiça própria nunca priorizará a santa lei de Deus. Por isso, precisamos de uma justiça santa e perfeita, que vem de fora de nós. A justiça de Jesus, que vem pela fé
em Jesus e não pela prática da lei. Por isso que em Romanos, capítulo 1, versos 16 e 17, Paulo fala que ele não se envergonha do Evangelho de Deus, que é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, porque a justiça de Cristo Jesus foi revelada ali, na cruz. Pela fé, nós temos acesso a essa justiça. E somente através da fé, nós podemos ser justificados, ou seja, ser declarados justos, dignos de estarmos diante de Deus. Então, a lei, segundo Hebreus 10, 1, a lei traz apenas uma sombra dos benefícios que hão de vir, e não a sua realidade. Por isso, ela nunca consegue, mediante os mesmos sacrifícios repetidos ano após ano, aperfeiçoar os que se aproximam para adorar a Deus. Ou seja, a prática da lei, ano após ano, não tem condições de nos tornar justos diante de Deus. Não tem essa condição. Por isso que lá no Antigo Testamento, era necessário fazer o quê? Ofertas. Era necessário levar animais para serem sacrificados no lugar daquele que pecou. Porque através do sangue derramado desses sacrifícios, a pessoa recebia o perdão de Deus. Só que no outro dia, se tivesse que pecar novamente, teria que oferecer outro sacrifício. Então, por mais que a pessoa oferecesse muitos sacrifícios, nós nunca iríamos conseguir obedecer à lei de maneira perfeita, porque nós somos falhos. Ninguém consegue cumprir os 10 mandamentos sem falhar em nenhum deles. Isso mostra o quanto nós somos pecadores e falhos. A lei é perfeita, mas nós não conseguimos cumprir toda a lei. Nós somos incapazes de cumprir toda a lei. Então, por isso que nós somos pessoas que necessitam de um Salvador. A nossa justiça própria, ela tende a buscar aquilo que a gente mais deseja e não aquilo que Deus deseja. Isso é uma evidência de que nós estamos mortos em nossos pecados. Mas a partir do momento que nós nascemos de novo em Cristo Jesus, nós somos capacitados pelo Espírito Santo de Deus a priorizar as coisas de Deus. E quanto mais nós crescemos no processo de santificação, mais priorizamos as coisas de Deus, apesar de ainda sermos pecadores. Então, se nós não nascermos de novo, nós continuaremos condenados ao inferno, porque todos nós nascemos pecadores e, portanto, condenados ao inferno por causa dos nossos pecados. Nós merecemos o inferno. Nenhum fruto da nossa justiça própria pode nos salvar. Então, o que devemos fazer? Crer em Jesus. É a nossa única alternativa. Não há outra saída. Somente pela fé em Jesus podemos ser justificados. Isto é, declarados justos, dignos para vivermos diante de Deus para todo sempre. Jesus nos substituiu naquela cruz. O justo e santo morreu no lugar de injustos como eu e você. Injustos e pecadores que merecem a morte. Mas o justo e santo Jesus, o Filho de Deus, morreu no meu e no teu lugar, a morte que nós merecemos, para que, pela fé nele, em Cristo Jesus, possamos receber a vida que nós não merecemos, mas pela graça de Deus podemos receber a vida de filhos de Deus. Essa fé,
para crer em Jesus. Não é uma fé que vem de dentro de você e de dentro de mim. Não. Nós não nascemos com uma fé capaz de crer em Jesus, porque até a nossa fé natural foi corrompida pelo pecado. Ela é incapaz de crer em Cristo Jesus e no seu Evangelho. Por isso que nós precisamos de uma fé que vem de fora de nós, que vem da palavra de Deus. Quando nós ouvimos o Evangelho e a palavra de Deus, a fé vem pelo ouvir. E essa fé é a fé justificadora, porque é a fé para crer em Jesus e ser justificado por essa fé. Ser aceito por Deus como filhos dele, não pelo que fazemos, mas pelo que Cristo fez por nós ali naquela cruz. Então a justiça de Cristo Jesus é imputada naqueles que têm fé em Cristo Jesus, naqueles que nasceram de novo pelo poder do Evangelho de Cristo Jesus. Porque Deus nos amou de tal maneira que enviou o seu único Filho para morrer naquela cruz, naquela morte horrível, no meu e no teu lugar, para que a gente não vá para o inferno, mas para que a gente, pela fé em Cristo e no seu sacrifício, possamos viver por toda a eternidade com Deus, na nova criação, onde não haverá dor, não haverá choro, não haverá morte, não haverá pecado e nem o diabo, mas somente o amor, a paz, a alegria, a santidade e o nosso Deus para todos sempre. Será um lugar maravilhoso, maravilhoso. Então, na justificação, Deus Pai nos perdoa judicialmente de todas as acusações da lei que a gente quebrou. Como diz em Colossenses 2,13, Ele nos perdoou todas as transgressões. Significa que na justificação nós não podemos mais ser acusados pelo diabo, porque Ele nos perdoou judicialmente. Significa que é legalmente. Uma vez perdoado, estamos perdoados para sempre. É um perdão irrevogável. Também é na justificação que Deus Pai nos declara absolvidos judicialmente da condenação que merecemos. Como diz em Colossenses capítulo 2, verso 14, Ele cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenâncias e que nos era contrária. Ele a removeu pregando-a na cruz. Todos nós nascemos pecadores, mortos em nossos pecados e, portanto, em dívida com Deus. Nós merecemos pagar a nossa ofensa. Nós ofendemos a Deus com os nossos pecados. Nossas ofensas a Deus são terríveis. Nós não podemos ficar do jeito que nós estamos diante de Deus, senão nós seremos fulminados por Deus. Dessa forma, queridos, a justiça de Jesus é a única forma de saciarmos a nossa alma, ter vida eterna e fugirmos da condenação eterna que merecemos. Somente pela fé em Cristo Jesus podemos ser justificados. Então, eu gostaria de deixar aqui duas aplicações. A primeira delas, a justificação nos absolve da condenação para sermos reconciliados com Deus pela fé em Jesus. É o que diz segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, verso 18. O amor de Deus é tão maravilhoso e tão especial e incondicional que Ele amou os seus inimigos, eu e você, e enviou Cristo Jesus para morrer na cruz, no lugar de nós, para nos fazer filhos dele, para que nós possamos deixar de ser inimigos de Deus para sermos amigos de Deus, filhos de Deus.
fomos reconciliados com Deus Pai pela fé em Cristo Jesus, por causa do que Cristo Jesus fez por nós ali naquela cruz. Ele pagou as nossas dívidas, é o que diz Colossenses capítulo 2, verso 14. Fomos reconciliados com Deus por meio da fé em Jesus. E se nós fomos reconciliados com Deus, precisamos dar frutos da justiça de Cristo Jesus que foi imputada em nós. Precisamos buscar nos reconciliar com aquelas pessoas que nos magoaram, seja marido, seja esposa, sejam os filhos, amigos, sejam quem for. Precisamos nos arrepender, perdoar e nos reconciliar. E isso só é possível pela fé, porque Cristo vai nos capacitar com o seu poder para que possamos fazer tal reconciliação. Então eu queria falar aqui uma segunda aplicação. A justificação nos absolve da condenação para termos paz com Deus e vida eterna pela fé em Jesus Cristo somente. É o que diz Romanos 5:1. Uma vez que nós somos justificados pela fé, nós temos paz com Deus. Uma paz que esse mundo não pode nos dar. Uma paz com Deus, e essa paz é para sempre. Porque nós vamos morar eternamente com Deus. Teremos a vida eterna com Deus. Por isso eu te convido a lançar toda a sua culpa e pecado em Cristo Jesus. E em troca você vai receber a paz que excede todo e qualquer entendimento. A paz que vem de Deus. A paz que pode te curar. A paz que pode te perdoar. A paz que vai mudar a tua vida para todo sempre. Creia em Jesus Cristo e seja justificado pela fé nele hoje mesmo. Receba o perdão de Deus e a absolvição da condenação pelos seus pecados. Porque Romanos 8:1 diz: aqueles que estão em Cristo já não há mais condenação. Nada mais pode nos separar do amor de Deus, nem a morte, porque Cristo Jesus venceu a morte. E por isso, nós, mesmo que a gente morra, no último dia ressuscitaremos, estaremos para sempre com nosso Pai. Queridos, o pior problema da humanidade é o pecado. Você pode ter a melhor vida material neste mundo, mas se você morrer sem crer em Cristo Jesus, você irá para o inferno e sofrerá por toda a eternidade e estará debaixo da ira de Deus ali no inferno. Você vai desejar morrer e não vai conseguir. Mas Deus te amou de tal maneira que enviou Jesus para te salvar desse fim terrível que você merece. Então, arrependa dos seus pecados, receba Cristo como o Senhor da tua vida. E hoje mesmo você será justificado pela fé. Negue sua justiça própria. Creia em Cristo Jesus. Produza os frutos da justiça de Jesus pela fé nele somente. Alimente-se da palavra. Ame a Jesus. Ame a sua igreja. A igreja de Cristo, que é o corpo de Cristo. E viva pela fé justificadora em Jesus. Faça isso hoje, em nome de Jesus. Amém.